Fala aí, galera do canal. Para quem não conhece ou ainda não leu, esse livro aqui, ó, galera, Como as Democracias Morrem, é de dois autores americanos, professores de Harvard, que aborda o autoritarismo de maneira geral no século XXI. Galera, eu li o livro e vou destoar um pouco da moda. Achei que faltou algumas coisas a serem abordadas nesse livro. Tem algumas críticas a fazer. É claro que o livro é maravilhoso sim, mas com algumas ponderações que, inclusive, podem contrariar algumas pessoas de esquerda. Antes de mais nada, galera, dá essa moral, se inscreve aí no canal, se puder, ativa o sininho para você receber as notificações. Vamos juntos, galera, desconstruir esse discurso direitoso que visa cada vez mais fazer com que uma pequena elite burguesa mame na teta de uma grande massa de trabalhadores pobres, honestos, beleza? Galera, Steve Levitsky e Daniel Ziblatt, os dois autores do livro, são professores de Harvard, renomados, grandes pesquisadores, conhecedores dos sistemas políticos de países da Europa, de países da América. Longe de mim, galera, querer refutar ou questionar esses dois caras. Isso é muito importante. A crítica que eu vou trazer aqui nesse vídeo não é do conteúdo do livro. Pelo contrário, o livro é bom, o livro é ótimo. A crítica é, na verdade, o que faltou ser dito nesse livro para a gente poder ter a compreensão real de como as democracias morrem. Para além do discurso democrata americano. É importante dizer, galera, que a gente está falando aqui de dois autores americanos, legítimos democratas. Eles tentam esconder isso durante o livro, mas fica claro. Os caras são democratas americanos, muito próximo, muito adeptos ali do liberalismo americano. Eu não posso afirmar categoricamente que eles não se dizem, eles tentam ao máximo aqui no texto serem imparciais, mas nas entrelinhas dá pra gente perceber que os caras são os legítimos democratas americanos que são automaticamente adeptos do liberalismo. Então, esses dois caras, eles estão falando para o público norte-americano, ou seja, eles vão abordar no livro todo muito sobre a política americana, ou seja, eles vão falar muito sobre Trump, sobre Barack Obama, sobre Bill Clinton. Ele vai pegar vários exemplos de presidentes americanos do passado e por aí vai. Então, a única coisa que eu estou querendo dizer aqui é que quando a gente vai ler esse livro e trazer ele para a realidade brasileira, a gente pode trazer praticamente tudo dele, mas a gente tem que adicionar mais algumas coisas. Vou ser mais claro. Mas antes de eu colocar objetivamente a crítica, eu vou falar para a galera que ainda não leu o livro do que o livro se trata. O livro, em resumo, diz o seguinte, que as democracias do século XXI, ao contrário das democracias do século XX, ou pelo menos a maioria delas, elas não morrem mais com golpes militares armados, como aconteceu muito na América Latina e na África no século XX. E sim, elas passam a ruir paulatinamente através de ações antidemocráticas dos seus líderes. Líderes esses que muitas das vezes chegam no poder através do próprio voto democrático, sufrágio universal. E aí ele vai citando exemplo. Galera, quando eu li esse livro, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: caraca, bicho, os direitosos precisam ler esse livro. Porque o livro, o tempo todo, fala mal de praticamente todas os países, as nações que pró-socialistas. Ou seja, eles falam muito mal de Nicolás Maduro e Hugo Chávez da Venezuela, fala mal de Putin, fala mal da China pra cacete. E ao mesmo tempo, o livro ele traz à luz sobre o autoritarismo de Donald Trump. Eles trazem fatos da política norte-americana que comprovam que o atual presidente dos Estados Unidos está tentando de todas as formas passar por cima da democracia americana
tentando enfraquecer as instituições que defendem a democracia. Ele tenta interferir diretamente em investigações contra adversários e a favor dele. Ele tenta, de todas as formas, atacar a mídia, a grande mídia americana, que é opositora dele, desqualificar jornalistas. Ele tenta a todo momento usar a população contra as instituições democráticas, ou seja, colocar um contra o outro. Ele tenta indicar cada vez mais ministros para a Suprema Corte, e os autores pincelam, claro, alguns exemplos de outros países também. Os autores falam muito pouco sobre o Brasil, mas é inevitável você traçar a comparação, ou seja, a simetria, a similaridade entre o que acontece nos Estados Unidos com Donald Trump e o que acontece no Brasil com Bolsonaro. Então, até aí, galera, o livro ele é perfeito, beleza? Ou seja, ele vai mostrando como que as democracias do século XXI estão ruindo muito mais por, paulatinamente, líderes estarem desconstruindo instituições para ganharem poder, cada vez mais poder, e cada vez terem mais poder, ou seja, menos divisão de poder, e aí eles se perpetuarem no poder. É o que acontece. Deixo aqui um parêntese que não concordo com muita coisa do que os autores colocam sobre a Venezuela, não por afirmar que eles mentiram, mas sim por não terem colocado no livro algumas coisas, alguns argumentos contraditórios, ou seja, não colocarem um controverso. Mas beleza, galera. O que faltou nesse livro? Faltou a ideia de que, na verdade, a democracia nunca existiu em lugar nenhum. Faltou a ideia, o livro traz, ele aborda muito pouco, ou quase nada, ou nada, por exemplo, o fato de que não existe democracia num país onde você tem um monopólio da mídia. Ou seja, eu entendo que os autores estão falando para o público americano, e lá existem várias... a mídia, ela é muito mais democrática que aqui no Brasil, ou seja, tem muito mais veículos de comunicação disputando a informação, disputando o conteúdo ao público-alvo. Diferente de aqui no Brasil, por exemplo, onde a gente vive há pelo menos 50 anos uma concentração de 3 famílias dominando a mídia. O livro, ele não aborda, por exemplo, também o fato das eleições, do sufrágio universal, das eleições diretas, serem compradas por quem tem dinheiro. Como é que a gente pode falar que existe uma democracia num país onde só tem condição de bancar uma campanha multimilionária, ou então quem se vende para grandes empresas, grandes empresários, ou seja, onde a burguesia, a elite burguesa que tem o capital, domina as eleições diretas. E o que eu estou querendo dizer com isso tudo, galera? É que o livro, por exemplo, ele sugere que nós façamos uma grande aliança entre os democratas, de direita à esquerda. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se você é de direita, mas é liberal, é contra o fascismo, faz uma aliança com a esquerda que também é democrática, para não colocar um fascista no poder. A minha preocupação é até que ponto esse tipo de aliança entre liberais direitosos e a esquerda não vai, na verdade, colocar a gente para defender uma pseudo-democracia burguesa. E na boa, galera, eu não vou temer as palavras. Na minha opinião, uma democracia burguesa, ou seja, uma democracia dominada por quem tem dinheiro, por quem tem capital, é tão perigosa, é tão ruim como qualquer regime fascista. Sabe por quê, galera? Porque
a mãe de toda a opressão, a mãe de toda a injustiça é a concentração de renda. Ou seja, não adianta a gente fazer pacto de não botar fascista e fortalecer a centro-direita, que na verdade quer defender o direito de explorar os outros, de explorar terceiros. Então é essa a minha preocupação. Por exemplo, chega um ponto, tem um momento nesse livro que os autores chegam a defender um conselho de caciques nos partidos para minar as chances de políticos outsider, ou seja, políticos fora do sistema, de concorrerem às eleições americanas. Ora, isso é contraditório. Não dá para a gente defender que dentro de uma democracia uma pessoa fora do sistema não possa se eleger. Claro que ele pode se eleger. Aonde que mora, gente, a verdadeira democracia? A verdadeira democracia vai morar onde tem educação, onde tem consciência política, onde a consciência política vem de baixo. Vem de baixo, vem da base da sociedade. E aí, Leonel, mas então você está defendendo então o mesmo discurso da extrema-direita. Porque a extrema-direita também diz que o Donald Trump é a verdadeira face da democracia. O problema, a minha diferença para a extrema-direita é que a extrema-direita está querendo defender o direito de ser enganado. Ou seja, o direito a ser enganado por fake news. A extrema-direita defende o direito dos ultracapitalistas, de uma elite, poder inventar mentiras contraditórias, inventar teorias da conspiração, e essas teorias das conspirações serem usadas para manipular uma massa de pessoas. Enquanto que a democracia que eu defendo é justo o contrário. A esquerda, ela defende o direito de não ser enganado por charlatões. E como é que faz isso? Investindo em educação política de base. Não só nas escolas, a escola é o óbvio, mas nas portas das fábricas, nas associações de moradores. Isso, para mim, é uma verdadeira democracia. Ao contrário do que os direitosos defendem, que é a democracia à la fake news. Então tem muita diferença nos radicalismos. E nos radicalismos pode ter gente que esteja aí afirmando: ah, não, você está sendo tão radical quanto os extremistas de direita. Amigo, eu entendo o radicalismo como algo que deve ser resolvido pela raiz. Se é isso que é radicalismo, eu sou radical sim, claro que eu vou ser. Então, em resumo, galera, só para não ficar uma coisa aqui intransigente da minha parte, eu não tenho problema nenhum de votar junto com um liberal capitalista quando a pauta for democracia. Mas não me venha, por favor, fazer com que eu faça uma aliança com esse tipo de gente. Se um cara é liberal e diz que é democrata, ele não precisa fazer uma aliança comigo, que sou de esquerda, para defender a democracia no Congresso, para defender a democracia nas ruas. Basta ele criticar, basta ele fazer a política antifascismo, que isso a esquerda sempre fez. Isso a esquerda sempre fez. Beleza? E essa era a crítica, espero que tenham entendido. Grande abraço a todos e todas.